Imagina que, sob os teus pés, repousa uma verdade enterrada há 3.000 anos. Não é uma lenda, não é um conto antigo transmitido ao redor do fogo, mas pedras reais, muros imensos e selos moldados em argila que sobreviveram ao tempo. Exatamente ali onde hoje turistas caminham distraídos e funcionários trabalham em escritórios modernos, teria se erguido um dia o palácio de um dos reis mais famosos da história. Se histórias ocultas como essa te fascinam, então fica comigo até o final. E quando tudo terminar, escreve nos comentários o que você pensa. Ela realmente encontrou o palácio do rei Davi ou não? E se você gosta de enigmas históricos assim, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Tudo começou com a publicação sobre uma única bula, um pequeno selo de argila usado na antiguidade para lacrar documentos. Um objeto minúsculo, quase insignificante à primeira vista. Mas a história não parou aí. Quando todo o conjunto de achados foi analisado, mais de 30 bulas vieram à luz. Entre elas, uma chamou atenção especial. Por trás dessa descoberta estava uma mulher que dedicou a vida a um objetivo ambicioso: demonstrar que os relatos bíblicos possuem um núcleo histórico real. Pouco antes de morrer, ela falou abertamente sobre aquilo que, em sua convicção, permanecia escondido sob o solo de Jerusalém, o palácio do rei Davi. Ela era uma figura controversa, provocava debates intensos, despertava admiração e também críticas severas. Mas nada parecia abalá-la. Certa manhã, a arqueóloga entrou em um centro de visitantes em Jerusalém e disse aos funcionários que eles precisariam mudar seus escritórios de lugar. Surpresos, perguntaram o motivo. A resposta foi direta e ousada. O palácio do rei Davi estava exatamente ali, sob seus pés. O que soava como uma afirmação audaciosa começou a ganhar forma quando enormes muros de pedra foram revelados durante as escavações. Estruturas que sugeriam a existência de um antigo poder estabelecido naquele ponto. Mas aquilo era apenas o começo. Durante as escavações, surgiu um detalhe que ainda hoje é debatido com cautela entre especialistas. Um indício que, na visão dela, confirmava narrativas antigas preservadas por séculos. É a história de uma descoberta que permaneceu soterrada por quase 3.000 anos. Pedras antigas sob uma cidade moderna. E no centro dessa trama está uma cientista com uma perspectiva incomum. Eilat Mazar cresceu em uma família onde a arqueologia não era apenas uma profissão, mas quase uma missão de vida. Seu avô, Benjamin Mazar, foi um dos nomes mais influentes da arqueologia israelense. Ele liderou escavações decisivas e transformou a compreensão da história de Jerusalém. Com uma herança acadêmica como essa, parecia natural que ela também se dedicasse à investigação do passado. No entanto, havia um problema silencioso nos círculos acadêmicos. Muitos estudiosos não consideravam a Bíblia um documento histórico confiável, mas sim uma coletânea de tradições religiosas. Para eles, as histórias de Davi e Salomão eram construções literárias posteriores, não relatos verificáveis. Antes de aceitar qualquer narrativa, exigiam provas concretas, fragmentos de cerâmica, camadas datáveis no solo, estruturas claramente identificáveis. Mazar seguia outro caminho. Para ela, Bíblia e arqueologia eram como duas partes de um mesmo mapa. Ela se definia abertamente como arqueóloga bíblica. Seus críticos alegavam que sua fé poderia comprometer sua objetividade científica, mas ela não se deixava intimidar. Tornou-se conhecida por afirmar que trabalhava com a Bíblia em uma mão e a colher de pedreiro na outra. Os textos antigos, para ela, não eram simples histórias simbólicas, mas pistas práticas para orientar escavações. Ela acreditava que sob as camadas de terra estavam escondidos locais reais mencionados nas escrituras. Seu objetivo não era encontrar apenas pequenos vestígios da época de Davi. Ela queria descobrir o símbolo máximo, o palácio de onde ele teria governado seu reino. Enquanto muitos arqueólogos escavavam repetidamente os mesmos pontos tradicionais, Mazar voltou sua atenção para uma área por muito tempo negligenciada em Jerusalém, a chamada Cidade de Davi. Era ali que acreditava estar a chave, escondida em um versículo específico do segundo livro de Samuel. Sua hipótese era ousada.
Alguns a consideravam ingênua, outros excessivamente ambiciosa. Diziam que ela estava perseguindo um mito. Mas Mazar acreditava que persistência e método cuidadoso poderiam revelar um segredo adormecido por 3 milênios. O enigma do palácio havia intrigado gerações. A colina em questão era vista como o coração da Jerusalém antiga. No passado, fora uma fortaleza dos jebuseus, um povo que se sentia protegido por muralhas poderosas. Segundo a tradição, eles zombaram de Davi, afirmando que até cegos poderiam defender a cidade. Ainda assim, de acordo com o relato bíblico, Davi encontrou um caminho. Ele teria invadido a cidade por meio de um túnel de água oculto. Durante mais de um século, arqueólogos investigaram essa colina. A pesquisadora britânica Kathleen Kenyon concluiu certa vez que ali existira apenas uma pequena aldeia. O próprio Benjamin Mazar escavara nas proximidades sem identificar claramente um palácio. A cada escavação inconclusiva, a força da narrativa parecia diminuir. Mas Eilat Mazar estava convencida de que a verdade estava apenas alguns metros abaixo. E os enormes muros que finalmente vieram à luz eram apenas o início de algo muito maior. Sob camadas de terra e entulho, mais do que pedras, aguardava para ser descoberto. O detalhe que não saía da mente de Mazar encontrava-se em um versículo que muitos já haviam lido sem perceber seu potencial arqueológico. No segundo livro de Samuel, menciona-se que Hirão, rei de Tiro, enviou madeira de cedro, além de carpinteiros e pedreiros experientes, para construir uma casa para Davi. Para muitos leitores, era apenas uma informação secundária. Para Mazar, era fundamental. Se especialistas estrangeiros participaram da construção, então não se tratava da residência de um simples líder tribal. Indicava um governante com conexões internacionais e recursos significativos. Um rei capaz de erguer uma construção que simbolizasse poder e estabilidade. E onde um rei assim construiria? No ponto mais alto e estratégico de sua cidade. Com essa convicção, ela concentrou sua atenção em uma enorme estrutura enigmática no limite norte da cidade de Davi. Tratava-se de uma impressionante construção em terraços, como gigantescos degraus escavados na encosta. Com mais de 2.000 metros quadrados e altura comparável a um prédio moderno de 12 andares, a estrutura intrigava estudiosos havia décadas. Mazar propôs que aquilo poderia ser o chamado Milo, uma estrutura de sustentação mencionada nos textos bíblicos. Se estivesse certa, o palácio deveria ter sido construído diretamente acima dessa base monumental. Em 2005, ela finalmente recebeu autorização para escavar exatamente naquele local. Camada após camada, foi removida com extremo cuidado. E então apareceram muros maciços, muito mais espessos do que paredes residenciais comuns. Em algumas áreas, tinham quase 1,5 metros de largura. Blocos gigantescos de pedra, pesando várias toneladas, cuidadosamente encaixados. Nada ali parecia modesto. Tudo indicava monumentalidade. Mas, na arqueologia, não basta encontrar estruturas impressionantes. O que está abaixo delas é igualmente decisivo. E foi ali que a equipe encontrou numerosos fragmentos de cerâmica. Para leigos, cacos de pote podem parecer irrelevantes. Para arqueólogos, funcionam como marcadores de tempo. Formatos, estilos e técnicas de produção mudam ao longo dos séculos. Os fragmentos localizados diretamente sob os muros foram datados do século X a.C., exatamente o período em que, segundo a cronologia bíblica, Davi teria reinado. Localização, dimensão e datação pareciam coincidir. Para Mazar, o quadro era claro. Ali esteve o palácio do rei Davi. Quando os resultados foram divulgados, o impacto foi imediato. A notícia se espalhou rapidamente. A possível confirmação de um relato bíblico central era algo extraordinário. Mas entusiasmo e ceticismo surgiram lado a lado. Muitos colegas queriam mais do que muros impressionantes e cerâmica compatível. Então, vieram 2 achados que intensificaram ainda mais o debate. Perto da grande estrutura, foi descoberta uma pequena bula, do tamanho aproximado de uma unha. Gravado nela estava um nome: Ezequias.
rei de Judá, um governante do século 8 a.C. Pouco depois, outra bula apareceu com o nome Gedalias, um funcionário mencionado no livro de Jeremias. De repente, nomes conhecidos dos textos bíblicos não estavam apenas em manuscritos, mas também nas mãos de arqueólogos, materializados em argila antiga. Embora essas bulas fossem posteriores à época de Davi, indicavam que aquele local continuou sendo um centro administrativo durante séculos. Para Mazar, o conjunto fazia sentido, um complexo palaciano importante que permaneceu em uso por gerações. Mas assim que as descobertas foram publicadas, uma intensa controvérsia começou. Críticos afirmavam que ela interpretava os dados de forma precipitada. Talvez a construção fosse mais recente do que ela sugeria. Talvez não fosse um palácio, mas uma fortificação ou outro edifício público. Alguns argumentavam que as bulas poderiam ter sido encontradas em camadas posteriores, sem ligação direta com a fase original da construção. O termo maximalista bíblica passou a circular nos debates acadêmicos. Ele designa pesquisadores que atribuem peso histórico significativo aos relatos bíblicos. Em contraste, os chamados minimalistas consideram muitos desses textos como composições literárias tardias. A discussão deixava de ser apenas técnica e tornava-se uma questão sobre como reconstruir o passado. Eilat Mazar manteve-se firme, defendeu sua análise estratigráfica, suas datações cerâmicas e suas conclusões. Para ela, a magnitude das estruturas falava por si. Uma pequena aldeia não necessitaria de construções tão monumentais. E enquanto o debate seguia acalorado, uma nova surpresa começava a emergir nas escavações. Enquanto a discussão acadêmica continuava intensa, as escavações trouxeram ainda outro elemento surpreendente. Em 2010, a equipe identificou uma muralha imponente, com mais de 70 metros de extensão e, em alguns trechos, até 6 metros de altura. Conectado a ela havia um maciço complexo de portão. As evidências encontradas junto às fundações apontavam novamente para o século X a.C. Uma cidade que possuía fortificações dessa escala dificilmente poderia ser descrita como uma simples aldeia. Construções desse porte exigem planejamento centralizado, recursos, organização de mão de obra e autoridade política. Para Eilat Mazar, aquilo reforçava sua hipótese. Jerusalém já era um centro significativo naquela época, compatível com a existência de um reino estruturado sob Davi e, posteriormente, Salomão. Seus críticos, porém, permaneciam cautelosos. Argumentavam que datações arqueológicas são complexas e que interpretações podem variar. Camadas podem ser perturbadas ao longo dos séculos. Estruturas podem ser reutilizadas, ampliadas ou reconstruídas. A ausência de uma inscrição direta mencionando Davi deixava espaço para dúvida. Não havia nenhuma placa antiga afirmando explicitamente: aqui ficava o palácio do rei Davi. E, de fato, essa inscrição nunca apareceu. O que existe são indícios, fortes, coerentes, mas ainda interpretáveis. Muros monumentais, estruturas administrativas, cerâmica datada, do período correto, selos com nomes de personagens bíblicos de épocas posteriores, mostrando continuidade institucional. Tudo isso compõe um quadro plausível. Mas plausível não é o mesmo que conclusivo. Nos últimos anos de vida, mesmo enfrentando problemas de saúde, Eilat Mazar continuou defendendo sua interpretação. Para ela, a arqueologia não era apenas escavar o passado, era dialogar com ele. Ela acreditava que textos antigos não deveriam ser descartados automaticamente como mito, mas examinados à luz das evidências materiais. Seu trabalho reacendeu um debate que muitos julgavam encerrado. Quando faleceu em 2021, deixou um legado complexo. Independentemente de se concordar ou não com suas conclusões, ela mudou o rumo da discussão. Depois de suas escavações, tornou-se muito mais difícil afirmar que Jerusalém do século X a.C. era insignificante ou marginal. Talvez essa seja a maior contribuição dela. Não necessariamente provar algo de forma definitiva, mas ampliar o horizonte da investigação. Mostrar que a fronteira entre tradição e a história pode ser mais sutil do que imaginamos. E lembrar que a ausência de provas absolutas não é o mesmo que a ausência de realidade histórica.
Sob as ruas modernas de Jerusalém, ainda repousam inúmeras camadas não exploradas. Cada escavação abre novas perguntas. Cada descoberta pode confirmar, desafiar ou reformular interpretações anteriores. A arqueologia raramente oferece respostas finais. Ela constrói narrativas baseadas em fragmentos. Então, a pergunta permanece: ela realmente encontrou o palácio do rei Davi? Se você considera que o conjunto de evidências é convincente, talvez a resposta seja sim. Se acredita que ainda faltam provas diretas e inequívocas, talvez seja cedo para afirmar isso. A decisão depende de como você pesa os indícios. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Eilat Mazar descobriu o lendário Palácio de Davi, ou que sua interpretação foi longe demais? Escreve aqui nos comentários. E se você quer continuar explorando mistérios históricos como este, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque sob nossos pés podem existir histórias que ainda têm o poder de mudar tudo.